Oiê! Eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou continuar a falar sobre alças. Eu vou dar todas as dicas e os pulos do gato para fazer a alça costurada. Bora ver? No vídeo anterior eu mostrei 4 modelos diferentes de alças para você ter aí diferentes opções para ver qual modelo que fica melhor na sua peça. Neste vídeo eu escolhi o segundo modelo, a alça costurada, e eu vou dar todas as dicas para você fazer com tranquilidade essa alça, deixando o seu acabamento impecável. Bora lá ver quais são essas dicas? A primeira dica é a que eu mais gosto. Quando eu vou fazer uma alça, seja de mão, ombro ou tiracolo, eu corto maior no comprimento da alça, pelo menos de 2 a 2,5 cm maior, para depois refilar no comprimento que eu quero. Às vezes, nas pontas das alças podem acontecer alguns problemas. Neste exemplo, o pesponto ficou horroroso, tá muito torto. Então, se eu fosse refilar 1 centímetro na ponta mais a margem de costura, provavelmente este erro não iria aparecer. Outra coisa que pode acontecer é problema na costura da alça. Aqui neste exemplo, a ponta ficou menor alguns milímetros, porque na hora de costurar, a margem de costura ficou maior na ponta. Isso faz com que esta parte fique um pouquinho mais estreita que a outra ponta. Quando isso acontece, especialmente em diferenças um pouco maiores, fica muito perceptível quando a gente costura as alças à peça, uma alinhada com a outra, e daí dá para perceber a diferença de largura das alças. Então, se a alça está mais comprida, depois de pronta eu consigo refilar as pontas e eliminar estes problemas sem ter que desmanchar e refazer as costuras da alça. Para não ter problema de soltar a costura, eu dou retrocesso uns pontinhos mais distantes da borda, porque se eu cortar a pontinha da alça e ficar manipulando ou demorar para costurar a alça à peça, pode ser que ela comece a descosturar, tanto a costura interna quanto o pesponto. Então, eu dou retrocesso tanto na costura interna quanto no pesponto, alguns pontinhos afastados da borda. Eu imagino mais ou menos o quanto eu deixei de sobra, o quanto eu vou refilar. Então, agora que eu já costurei a peça, fiz os pespontos, a alça está prontinha, eu refilo nas pontas, deixando a alça no comprimento desejado. O segundo motivo que eu corto o tecido da alça com comprimento maior é que eu costuro uma das bordas menores, porque assim fica muito mais fácil para virar a peça para o direito. Então, eu deixo 1 centímetro a mais para refilar em cada uma das pontas da alça e mais meio centímetro para costurar a ponta para poder desvirar a peça. Por isso, a minha sugestão de 2,5 centímetros a mais no total do comprimento da alça. Eu costuro a pontinha com meio centímetro de margem de costura, dando retrocesso para reforçar a costura. E dá bastante diferença na hora de virar a peça para o direito. A costura na ponta dá apoio para o objeto que eu estou usando para desvirar a peça. Quando eu não tenho este apoio, eu tenho que embolar o tecido na ponta para daí apoiar o objeto que eu estou usando, no caso, a ponta arredondada de uma tesoura.
Depois que eu termino de desvirar a peça, empurro as costuras e corto a ponta bem rente à costura. E aí eu continuo normalmente para fazer o acabamento que eu quero. A terceira dica já apareceu no canal, mas eu acho importante dar novamente e deixar aqui no vídeo, porque facilita bastante para costurar alças. Em vez de começar a costurar diretamente na alça, eu começo costurando em um retalho de tecido para me ajudar a ter apoio para puxar a alça e direcionar a costura. Costuro o retalho próximo da borda, vou dando retrocesso, encaixo a alça e continuo costurando normalmente. O retalho de tecido funciona como um apoio, para caso eu precise puxar delicadamente para ajudar os dentinhos da máquina e também para alinhar a alça para que a costura fique reta. O retalho facilita a iniciar a costura, deixando a margem de costura correta desde o início. Depois de costurada, eu separo o retalho. Usando o retalho, a costura fica correta desde o começo, bem pertinho da borda. A quarta dica é para a hora de virar a peça para o direito. Eu normalmente começo a desvirar a peça com esta tesoura que tem uma ponta arredondada. Mas quando a alça é longa ou ela é fina, a gente precisa de um objeto mais fino e comprido que uma tesoura. Eu gosto muito da agulha de tricô porque tem exatamente essas características. Mas a ponta da agulha de tricô não é arredondada, então se a gente for empurrar a alça para desvirar a peça, pode acontecer dessa ponta ou furar o tecido ou desfazer a costura. Para resolver isso, eu lixo a ponta da agulha de tricô para ficar com a ponta arredondada. Faço isso com uma lixinha de unha. Com esta ponta arredondada, eu posso desvirar a peça com mais tranquilidade, empurrar os cantinhos e as costuras. Quinta dica: depois de costurar, para assentar a costura, é necessário passar a alça a ferro. Eu gosto sempre de vincar o tecido primeiro, antes de passar a ferro, porque assim eu tenho mais controle e não corro o risco de fazer um vinco errado e ter que consertar depois. Fazendo este movimento com os dedos, eu vou abrindo bem as costuras. Posso também usar algum objeto por dentro da alça para empurrar as costuras. E caso você queira preservar suas unhas para vincar a costura, você pode usar este tipo de material, um vincador. Dá para escolher o lado do vincador que você gosta mais. E depois de vincar manualmente, aí sim eu levo para passar a ferro. Lembrando que se sua alça tem manta R2, a temperatura do ferro não pode estar alta. A alça fica muito mais bonita depois de passada a ferro. Sexta dica: vamos supor que eu terminei de costurar a alça, passei a ferro, mas eu achei que ela ficou ou sem estrutura ou sem graça, só com tecido. Eu não preciso desmanchar, dá para colocar um estruturador agora por dentro da alça. Posso colocar uma sarja, jeans, manta, feltro. É só medir este espaço interno e cortar o material. Aqui, para este exemplo, eu vou usar a manta R2. Eu fiz a alça com 6 centímetros de largura. Dobrando na metade, ficou com 3 centímetros. E a margem de costura é de 0,75 centímetros. Então, o espaço interno ficou com 2,25 centímetros.
Você pode cortar a manta com 2 centímetros ou mesmo com 2,25 centímetros. Vou encaixar a manta por dentro da alça. Uso um passador de fita ou elástico para me ajudar. Vou passando a manta e já ajeitando para ela não ficar torcida e na posição correta. Especialmente em alças mais compridas, tem que já ir deixando tudo no lugar, porque no final fica um pouco mais difícil. Obrigatoriamente, eu preciso passar pesponto nos 2 lados da alça para prender bem a manta. Colocando o estruturador, no caso a manta, depois da alça pronta, a gente não sente a sobra de manta em um dos lados. Se a gente já costura o tecido com a manta na hora de fechar a alça, dá para sentir que aqui nesta lateral tem sobra de tecido, tem sobra de manta, fica um degrau. Se eu passar a ferro, vai ficar ainda mais evidente. Não que isso seja um problema, porque aí é só deixar este lado na parte interna da alça que vai ficar disfarçadinho. E aí você então tem essas duas opções, ou já costurar com o estruturador ou colocar o estruturador depois da alça pronta. Depois que eu passei o pesponto nos 2 lados da alça, a manta fica bem presa, ela não vai ficar saindo do lugar. E aí eu posso cortar as sobras de manta e refilar a alça no comprimento desejado. A 7ª e última dica é sobre o pesponto. Eu posso usar o pé calcador normal da máquina e deslocar a agulha para o lado direito para o pesponto ficar mais próximo da borda. A gente tem vários calcadores para fazer uma costura retinha e alinhada em relação à borda. Eu já mostrei num outro vídeo, se você não viu, clique aqui. Para fazer este pesponto na alça, o pé calcador que eu mais gosto é este aqui, o pé calcador ou sapatilha para pesponto. Ele não tem um encaixe de engate rápido, então pode ser usado tanto em máquinas antigas quanto em máquinas novas, é bem democrático. A gente encaixa o pé calcador na borda da alça e ela mesma vai guiando a costura. A costura fica retinha e bem próxima da borda. É ótimo para as iniciantes, ou mesmo para quem tem prática, ela dá mais agilidade no trabalho, porque facilita muito e a gente não precisa ficar se preocupando em posicionar corretamente o tecido para que a costura fique reta. Há outros calcadores que podem ser usados, mas este é o meu preferido para fazer este pesponto na alça. Ou então calcador normal com agulha deslocada para a direita. Se você tem mais dicas, deixa aqui nos comentários, assim a gente vai aumentando aí as nossas possibilidades para facilitar na hora de fazer as alças. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você gosta desse tipo de vídeo, curta e compartilhe. Fazendo tudo isso, você faz o canal crescer e me permite continuar aqui no YouTube trazendo dicas e passo a passo de peças diferenciadas. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.